Olá pessoal, hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 7. E nesta aula nós veremos como resolver balanços de massa sem reação química por métodos matriciais. Bem? Bom, dando continuidade então ao conteúdo que nós vimos na aula anterior, na qual nós observamos que em processos de múltiplas unidades nós podemos ter aí algumas correntes com características específicas no processo, tá? Sendo as mais comuns as correntes de reciclo, bypass e purga, tá bem? E verificamos que em processos de múltiplas unidades nós muitas vezes temos que traçar diversas fronteiras para resolver os balanços, e em cada uma dessas fronteiras a gente acaba se deparando aí com sistemas de equações. E que no caso aqui, no qual nós estamos abordando problemas sem reações químicas, normalmente essas equações elas serão sempre equações lineares. Então, nós precisamos recorrer a algum método de resolução de sistemas de equações para resolver esses sistemas. E nós temos então, claramente, a possibilidade de utilizar métodos de substituição, escalonamento, tá certo? Métodos de determinantes. Existem aí vários métodos que a gente pode recorrer, e na aula de hoje nós veremos um método que nós denominamos de método matricial de resolução de sistemas de equações lineares, no qual nós podemos decompor as nossas equações em matrizes, tá certo? Em matrizes e vetores, e a partir daí então utilizar alguns recursos matemáticos para conseguir então determinar nosso vetor de variáveis, tá certo? De variáveis independentes aqui no caso. Bem, a representação geral do sistema, de um sistema de equação linear, ele pode ser colocado da seguinte maneira, uma série de equações lineares, uma abaixo da outra, onde em cada um dos membros dessa equação, no membro aqui à esquerda, nós temos as variáveis multiplicadas pelos seus respectivos coeficientes, tá? E dependendo do caso do balanço de massa, o coeficiente pode ser a fração e a variável a vazão, ou o coeficiente pode ser a vazão e a variável a fração, vai depender, tá certo, de cada problema. E do lado direito da equação, o termo que nós chamamos de termo independente, que seria o termo então que ele não carrega consigo o produto com uma variável, tá certo? E ele pode ser sempre agrupado contendo todos os valores numéricos, que podem ser somados, divididos de uma expressão, e então ele pode ser colocado como um termo sem nenhuma variável, tá? Aí, de forma geral, nós podemos representar assim, vejam. Então, n equações com n variáveis, e consequentemente aqui um termo independente para cada equação, tá certo? Com n termos independentes, então. E aqui nessa nossa representação, A são os coeficientes, tá? Que multiplicam as variáveis, bem, que eu comentei, pode ser a fração ou pode ser a vazão, dependendo de cada problema. X são as nossas variáveis, tá certo? E B serão os termos independentes, no qual nós já conhecemos os valores, já resolvemos aquele termo da expressão do balanço para encontrar um determinado valor, e podemos deixar do lado direito da expressão, tá? Então assim a gente tem um sistema de equações que pode ser aí desde um sistema mais simples, 2×2, até sistemas maiores, 3×3, 5×5, e assim por diante. Vai depender do número de componentes e número de balanços que nós temos em um problema de balanço de massa. Esse sistema, da forma como nós vimos, ele pode ser decomposto em um sistema de notação matricial, certo? Então, se nós olharmos aqui, nós podemos escrever o nosso termo à esquerda como um produto da matriz dos coeficientes, tá certo? Que eu vou chamar aqui então de matriz A, que eu posso representar cada elemento dessa matriz como o coeficiente de cada variável em cada equação, ok? X, o meu vetor das variáveis, tá? Então eu decomponho aqui, coloco um vetor coluna, desde a primeira variável ali do meu sistema até a enésima variável. E B, um vetor também dos termos independentes, já que ele vai possuir sempre um termo, porque eu posso agrupar todos os valores que eu conheço em um único termo, e consigo então escrever esse vetor de termos independentes dessa forma. Então, fazendo essa decomposição,
em notação matricial do meu sistema, eu tenho um sistema matricial dessa forma. A matriz A vezes o vetor x tem que ser igual ao vetor B. E eu posso resolver o meu sistema aqui, então, isolando o meu vetor x nessa expressão, certo? Então, né, não existe a operação de divisão de matrizes, tá certo? Mas assim, a grosso modo, né, podemos dizer então que eu passasse a minha matriz A dividindo o meu lado direito da expressão. Mas ao invés de usar a divisão, nós multiplicamos pelo inverso. Então, dessa forma, eu fico do lado esquerdo apenas com o meu vetor de variáveis, e do meu lado direito da expressão eu fico com um produto da inversa da matriz A pelo vetor B. Okay? Então, se eu resolver esse sistema fazendo esse produto, eu obtenho o meu vetor das variáveis e a solução do meu sistema. Tá bem? Então, vejam aqui que eu preciso encontrar a matriz inversa de A e multiplicar pelo vetor B, e assim eu vou obter um vetor solução em que cada posição desse vetor solução é correspondente a uma variável do meu vetor de variáveis. E tenho, portanto, a resposta, né, o vetor solução do problema matricial. Tá bem? No entanto, um detalhe importante, vejam aqui, já que para que nós possamos resolver um sistema desse tipo, e que para a matriz ela admita uma inversa, eu tenho que ter um sistema de matriz quadrada. Tá certo? Então isso implica em eu ter equações e variáveis na mesma quantidade e satisfazer os graus de liberdade do problema, tá? Então, só relembrando aqui, vejamos então que, dependendo do caso, eu posso ter solução para esse sistema ou não, tá? Então, por isso que aquela etapa de análise de graus de liberdade lá na metodologia de resolução de sistemas de balanço de massa é tão importante, tá bem? Então, nós sempre precisamos verificar quantas equações encontramos a partir do balanço global, das correlações que o problema informa, da soma das frações, dos balanços por componentes e quantas variáveis nós temos, tá? E aqui então eu estou falando de variáveis dependentes, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui e verificar como nós podemos ter a combinação dos graus de liberdade em função dessa diferença das variáveis dependentes com as equações. Se eu tenho mais variáveis do que equações, então eu tenho um grau de liberdade negativo. E dessa forma nós dizemos que temos um sistema superdeterminado e, neste caso, o determinante da matriz dos coeficientes não existe. E eu poderia ter aí múltiplas soluções para o meu problema que satisfazem a resposta do balanço de massa. Bem, então, eu não tenho como afirmar uma única resposta, uma única solução e saber o real valor na prática, né, desse balanço. Então, eu não consigo resolver se eu tiver um valor negativo para os graus de liberdade. Se eu tenho os graus de liberdade zerados, né, eu tenho equações iguais variáveis dependentes, nesse caso nós temos um sistema determinado e eu consigo resolver e obter uma única solução, tá certo? E vejam que quando o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, né, isso é importante conferir também o determinante da matriz dos coeficientes, eu tenho então um conjunto de sistemas de equações linearmente independentes. E aí sim eu tenho solução e ela é única para o problema. No caso de uma dessas equações, pelo menos uma delas for linearmente dependente, o determinante da matriz dos coeficientes vai ser igual a zero. E eu não vou conseguir aqui também resolver o meu sistema. Tá? Então veja que é importante ter equações iguais variáveis, mas todas as equações têm que ser linearmente independentes. Eu posso conferir isso calculando o determinante da matriz dos coeficientes, como a gente verá no exemplo logo à frente. E também tem o caso onde eu posso ter aqui mais variáveis do que equações, variáveis dependentes, no caso, tendo então um grau de liberdade positivo, e nesse caso nós temos um sistema subdeterminado, tá? E o determinante da matriz dos coeficientes não existe, eu não tenho solução para o meu problema, tá certo? Então eu tenho mais variáveis do que equações, não consigo resolver o meu sistema e obter a solução, tá? Então essa análise é importante e a gente pode estar linkando ela aqui com a matriz dos coeficientes, tá? Verificando o determinante para primeiramente saber
já se a gente está no caminho certo, se as equações estão certas para resolver o problema, tá? Então, agora a gente vai lá para o Excel e eu vou mostrar para vocês como no Excel, a partir de um sistema de equações, verificar o determinante da matriz dos coeficientes e calcular o nosso vetor solução utilizando a notação matricial que nós vimos, tá? Então vamos fazer um exemplo geral para depois nós aplicarmos esse método em 2 outros exemplos de balanços de massa. Bom, vamos lá então. Bom, então aqui no Excel, vejam, temos um sistema de equações lineares, 3 equações, 3 variáveis, tá bem? E aqui logo abaixo, utilizando as células do Excel, fizemos então a decomposição desse sistema em um sistema da matriz dos coeficientes, ok? Então aqui nós temos os coeficientes de cada uma das variáveis no termo à esquerda, representados em uma matriz. A matriz das variáveis, que nós construímos na forma de um vetor coluna e que nós colocamos na mesma ordem que as variáveis aparecem, tá, no sistema aqui acima, de cima para baixo. E é importante também verificar que para construir a matriz dos coeficientes a gente precisa estar com todos os termos alinhados, né? Todas as variáveis elas têm que ocupar a mesma posição em cada equação. E a matriz dos termos independentes, que são os termos aqui à direita após a equação, tá? E que se eu não tenho para um balanço ou outro, ele é igual a zero, mesmo assim eu represento aqui então como o valor igual a zero. E agora, para resolver utilizando o método matricial que nós vimos, primeiro vamos verificar se o nosso sistema possui solução. Bem, para isso então eu vou calcular aqui o determinante da matriz dos coeficientes. Bom, no Excel então eu seleciono a célula que eu quero calcular o determinante, aperto igual para entrar com uma fórmula, digito a função matriz.determ, abro parênteses e seleciono o intervalo dessa matriz. Fecho parênteses, enter. Vejam que calculei então o determinante dessa matriz, como ele é diferente de zero, as minhas equações são linearmente independentes e eu tenho solução, tá? Para a gente calcular a solução desse sistema, eu vou selecionar o intervalo de células que eu quero que minha solução apareça, porque minha solução ela é composta pelo vetor da solução das 3 variáveis, os valores de x, y e z, então tem que selecionar o intervalo do tamanho do meu vetor de variáveis. Para entrar no modo de edição, quando eu tenho mais de uma célula selecionada, eu vou apertar F2, dependendo da versão do Excel aí. Vou então inserir a minha fórmula, igual, e aqui eu vou usar o comando de multiplicação matricial. Então eu vou usar o comando matriz.mult para multiplicar as minhas duas matrizes que resolvem esse sistema. Quem são essas duas matrizes? A inversa da matriz A e o vetor do termo independente B, tá bom? Mas eu não tenho a inversa ainda, né? Eu só tenho a matriz A, aqui matriz dos coeficientes aqui em cima. Então eu preciso também usar um outro comando aqui que eu vou colocar de forma composta, que é o comando matriz.inverso, que calcula o inverso dessa matriz, tá? Então ele já entende que o primeiro termo aqui do comando da multiplicação de matrizes é a matriz inversa de A, tá bom? Ponto e vírgula, que é como a estrutura, a sintaxe me mostra aqui abaixo, que é como eu tenho que escrever e separar as duas matrizes da minha operação. E seleciono aqui então a matriz dos termos independentes, como a minha matriz 2 desse comando. Fecho parênteses e agora eu posso resolver. Um detalhe importante aqui, tá, pessoal, que a gente tem que prestar atenção é que quando eu quero retornar uma solução de uma operação em mais de uma célula no Excel, tá bom? Dependendo da versão do Excel também que a gente utiliza, então eu preciso segurar as teclas Ctrl Shift e apertar Enter, porque senão ele vai entender que eu estou retornando um único valor e me mostraria só o valor 1 na primeira célula aqui. Então é importante segurar Ctrl Shift e apertar Enter para que ele retorne a minha solução em mais de uma célula, tá bom? Então vejam que utilizando o Excel fica bem fácil resolver um sistema de equações. Aqui no caso um sistema 3x3, diretamente com esse comando nós obtemos a nossa solução. Claro, verificando antes se ele possui solução pelo cálculo do determinante da matriz dos coeficientes, tá bom? Então poderia ter um sistema de ordem maior, 4, 5, 10, 20, e poderia resolver com a mesma função, tá? Desde que ele seja um sistema
de equações lineares. Bom, agora que vimos como realizar essa operação, tá? Poderia fazer manualmente também, poderia calcular a matriz inversa da matriz A com algum método de inversão de matrizes e depois multiplicar a inversa dela pela matriz dos termos independentes e encontrar a solução. Tá? Poderia fazer também, claro, manualmente no papel escrevendo dá bem mais trabalho, mas a expressão ela é válida independente da forma ou por onde eu resolva o sistema. Beleza? Bom, agora vamos trabalhar aqui alguns exemplos aplicando esse método para resolver alguns balanços de massa já utilizando o Excel. Tá bem, pessoal? Então, no exemplo 1, temos um sistema mais simples, um sistema 2x2, e depois, no exemplo posterior, a gente vai trabalhar um sistema maior. Bom, primeiro ponto, interpretar o problema. Vamos lá, então. Você, como engenheiro químico de uma indústria de baterias, foi encarregado de preparar uma batelada de ácido sulfúrico com 18,63% para uso em baterias. Um tanque de ácido de bateria já usado e fraco contém ácido sulfúrico a 12,43% em massa e o restante é água pura. Tá? Então temos aqui a composição de uma solução inicial. Se 200 kg de ácido sulfúrico a 77% são adicionados ao tanque para que a concentração final seja de 18,63% em ácido sulfúrico, ou seja, para concentrar, aumentar ainda mais a concentração daquela solução inicial que está sendo reutilizada, determine quantos quilogramas de ácido de bateria terão sido produzidos completando o diagrama abaixo com as informações necessárias para o balanço de massa. Bem, então temos aqui um sistema de mistura, tá, de soluções, onde nós estamos então misturando duas soluções, uma solução original que tinha uma determinada concentração mais baixa, adicionamos 200 kg aqui de uma solução de ácido forte concentrado e obtivemos então uma solução final com concentração maior que a concentração da solução original. Tá? E temos aqui então, veja, que podemos representar o fluxograma desse processo dessa forma. E temos aqui também as indicações das variáveis em cada uma das correntes, em cada uma das nossas soluções do problema. Tá? Então vejam que a gente tem aqui as vazões, as composições, só temos ácido sulfúrico e água em todas as soluções. Também que o problema passa para a gente as composições, né? Ele passa para a gente as composições mássicas. Então vamos adotar aqui base de cálculo em massa, né? Que ele informa que seria a quantidade adicionada de ácido sulfúrico concentrado, os 200 kg. Podemos trabalhar então com a composição em massa e a base de cálculo já em massa também. Não precisamos fazer nenhuma conversão. Bom, bem, vamos lá para o Excel então, onde lá nós vamos escrever as nossas equações de balanço de massa para o ácido e de balanço de massa para a água, que são os balanços de massa por componentes desse sistema, tá bom? Então vejam aqui que eu tenho que o que entra tem que ser igual ao que sai, e o que entra eu conheço na solução adicionada, eu não conheço na solução original e não conheço na solução final, tá? Então aqui eu tenho a solução adicionada e a solução original no termo à esquerda e a solução final no termo à direita. No que entra, eu tenho a quantidade que foi adicionada multiplicando a base de cálculo pela composição nessa corrente. Tá? Então veja aqui, ele passou para a gente que o ácido forte, que é a solução adicionada, tem 77,7%, ou seja, fração de 0,77 de ácido. Então se eu multiplico essa fração pela quantidade de solução adicionada em massa, eu tenho aqui a quantidade de ácido adicionado. E o restante é água. Tá? Então se eu somar os dois aqui, eu tenho os meus 200, simplesmente multipliquei a fração de ácido de água pela vazão total dessa corrente que entra. Essa seria então a representação na expressão, né, do equacionamento para a solução original, tá? Que eu conheço a minha concentração de 12%, e aqui então em fração multiplica a vazão dessa solução, que eu ainda não conheço, e tenho aqui a composição final que eu quero chegar, também em fração, vezes a vazão dessa corrente, a quantidade dessa corrente que eu obtenho no final. Tá bem? Bom, então esses são os balanços de massa por componentes, e rearranjando a minha expressão para ficar mais fácil de eu decompor em um sistema matricial, eu vou colocar então todas as minhas variáveis do lado esquerdo na mesma ordem e os meus termos independentes do lado direito.
e eu chego então em um problema com duas equações, duas variáveis, tá? Equações linearmente independentes, são também possuem então 0 graus de liberdade, e eu posso resolver o problema, tá? Então para isso nós vamos lá para o balanço de massa, né, lá no Excel, e utilizar a planilha que está pronta e que eu também vou disponibilizar para vocês resolverem aí esses problemas também na atividade da aula, tá bom? E então vamos usar o método matricial para encontrar os valores de f e p, que correspondem aqui. F é a solução original e p é a solução final, tá bom? Como está representado aqui no fluxograma. Vamos lá para o Excel então. Bem, pessoal, então aqui na planilha do Excel, vejam, nós temos já o problema aqui construído, elaborado, o fluxograma do processo aqui já representado, e temos as informações também das correntes que nós conhecemos, tá? As composições em cada uma das correntes que o problema informa, a nossa base de cálculo aqui para a corrente que chamamos de corrente A, que está sendo alimentada, e aqui o cálculo das quantidades de cada componente nessa corrente, multiplicando a quantidade total pela fração, tá? Pela composição aqui em quantidades mássicas, beleza? Bom, então a partir das equações que nós chegamos e vimos ali dos balanços de massa para os componentes ácido sulfúrico e água, nós temos as duas variáveis que são as quantidades das soluções F e P, tá bom? E fazendo a decomposição matricial do sistema 2×2 que nós encontramos ali atrás, nós temos aqui a matriz dos coeficientes, aqui a matriz das variáveis e aqui a matriz dos termos independentes. Então, tenho duas equações, duas incógnitas, vamos resolver aqui com aquele método. Basta selecionar o intervalo das células que eu quero, tá? Obter meu resultado, são duas variáveis, então duas células, F2 para entrar no modo de edição, igual matriz.multi para multiplicação de matrizes, matriz.inverso para o cálculo do inverso da matriz dos coeficientes, como a minha primeira matriz aqui da multiplicação, e a minha matriz dos termos independentes. Fecho parênteses aqui então, Ctrl Shift, Enter, resolvo meu sistema de equações, obtenho o valor de f da minha solução inicial, tá? Eu posso até linkar aqui com o resultado que eu encontrei para representar aqui. Tá, vejam que essa célula aqui está com mais casas decimais, então por isso ele acabou puxando e ficando com o valor de todas as casas decimais. E tenho aqui também um local, se eu quiser preencher para saber o quanto eu tinha de ácido sulfúrico e de água em cada uma dessas soluções F e P. O balanço geral fecha, ó, F mais A igual a P, e eu posso ver por componente também, multiplicando aqui a fração, a composição, pela quantidade total, tá certo? E aqui só mostrar para vocês que eu vou linkar, vou travar essa célula apertando F4 para poder recalcular embaixo, arrastando com o replicador de cálculo para encontrar já a vazão de água. Então ele arrastou a composição e manteve a célula da vazão total constante, tá bem? Igual ali em para qualquer cálculo que eu fosse fazer. E posso também somar aqui no final, vou fazer com a função soma para conferir que a soma individual dos componentes é igual à vazão total. Aqui também está com mais casas decimais. E a mesma coisa eu posso fazer essa conferência aqui para a corrente P, tá? Então, vou fazer aqui o cálculo novamente, vou conferir e vou somar, ver se fecha o balanço certinho, se eu tenho aqui a quantidade certa para cada um dos componentes em relação ao todo. E também aqui tenho então fechado certinho os meus balanços. Beleza? Então vejam que no Excel a gente pode sempre linkando, fazendo todos os cálculos de forma direta, relacionando as variáveis que nós temos, as frações, as composições também. Então aqui eu tenho, né, uma série de comandos úteis à disposição para trabalhar e resolver os sistemas e calculando as composições e frações à medida que eu vou resolvendo o problema, tá? E o problema pediu então determine quantos quilogramas de ácido de bateria terão sido produzidos completando esse diagrama. Então terão sido produzidos aqui 2.105 kg de ácido na solução final concentrada, tá? E para isso os 200 kg que foram adicionados em cima de uma solução mais fraca em ácido, né, com uma menor concentração, de 1.905 kg, certo?
Bom, então veja um sistema 2x2 só para a gente praticar aqui também o método matricial. E agora a gente vai ver um segundo exemplo com um sistema um pouco mais complexo, que na mão daria mais trabalho para resolver, tá certo? Até que esse sistema 2x2 é só substituição, né? Isola em uma, substitui na outra, já conseguiria resolver, apesar de no Excel ser ainda mais prático também. Mas nós veremos que um sistema 4x4 já demanda, né, um maior esforço mecânico. A gente precisa então utilizar alguma ferramenta computacional para agilizar e resolver problemas mais complexos, tá? Então vamos lá interpretar e ver o segundo exemplo agora. Bom, nesse segundo exemplo então, o processo a seguir se refere à entrada de uma alimentação de hidrocarbonetos a uma coluna de destilação, a partir da qual são geradas outras duas correntes que alimentarão outras duas colunas de destilação. Então é um processo envolvendo destilação, parecido com um problema que nós já resolvemos nos exemplos anteriores, porém aqui com uma coluna de destilação a mais e com mais componentes, tá? Tornando o problema mais complexo do ponto de vista matemático de solução. Baseado no processo descrito pelo fluxograma a seguir e pela lei de conservação da massa, calcule as vazões molares de D, E, F, G, tá certo? E varie a vazão de entrada para verificar as variações nas correntes do sistema. Tá? Então, justamente por conta disso, a gente vai utilizar o Excel para permitir que a gente possa variar essa alimentação e ver como o problema, o Excel ele recalcula todas as nossas outras variáveis, independente da nossa base de cálculo da alimentação. Tá? Então temos aqui uma representação, um fluxograma desse sistema, tá? Então com uma coluna de destilação que é alimentada com uma certa mistura de 4 hidrocarbonetos, xileno, estireno, tolueno e benzeno, tá? Com essas composições. Vamos adotar aqui uma base de cálculo para resolver o problema. Essa mistura é separada em duas frações, né, com os mais voláteis saindo aqui no topo da coluna, na corrente B, e os menos voláteis na corrente C no fundo, e ambas seguem para novas colunas de destilação para melhorar ainda mais a separação dos componentes por diferença de volatilidade. Então temos aqui uma segunda coluna que produz as correntes D e E, e temos uma terceira coluna, né, aqui mais abaixo, que produz as correntes F e G. E conhecemos a fração, a composição de todos os componentes nessas correntes de saída. Também não conhecemos aqui nas intermediárias, mas conhecemos na saída, né, que na prática nós poderíamos ter aí a partir de análises de laboratório, e que com isso também já faz com que possamos conferir se o balanço total fecha a partir das análises, né, até para verificar se as análises estariam corretas. Bom, então vamos lá para o Excel, para a gente adotar uma base de cálculo aqui e resolver o sistema que a gente obtém quando a gente constrói os balanços de massa para esse sistema, tá? E por onde a gente vai começar? Definindo uma fronteira, né, que contém informações disponíveis para resolver o problema. Nós não conhecemos nada da corrente B e nada da corrente C, então não temos como, né, construir uma fronteira que por hora corte essas correntes, tá? A gente não consegue resolver por aí. Então a gente vai fazer uma fronteira global, compreendendo aqui as três colunas, tá? Com A entrando e as correntes D, E, F, G saindo. E com isso, escrevendo o balanço de massa por componente para cada um desses 4 componentes e adotando a base de cálculo aqui que nós adotaremos de 100 mols, tá? Então nós chegamos aqui a um sistema de 4 equações e 4 variáveis, nas quais as nossas variáveis são as quantidades molares das correntes D, E, F e G. Tá bom? Então temos aqui o balanço de massa por componente para cada um dos componentes, multiplicando a fração que foi dada em composição, né, pela vazão da corrente, para ter a vazão daquele componente naquela corrente, e escrevendo aqui o que entra igual ao que sai, ou na verdade, né, o que sai igual ao que entra, porque a gente está colocando do lado esquerdo já as nossas variáveis e do lado direito o nosso termo independente. E com isso, né, não temos acúmulo, não temos reação química, então nosso balanço fica da forma mais simples, que é o que entra igual ao que sai mesmo. Beleza? Então vejam, um sistema de 4 equações, 4 variáveis, né, manualmente já seria um problema, né, que daria bastante trabalho para resolver, tá certo? Demandaria bastante tempo, mas nós utilizaremos o Excel então com o método de decomposição matricial para encontrar os valores das nossas variáveis do problema, tá? Então vamos lá para o Excel para verificar a construção desse problema lá na planilha. Bom,
Aqui temos então o problema construído na planilha do Excel, tá? Com todos os rótulos de todas as correntes, com as informações de fração, vazão, todos disponíveis aqui para eu substituir e calcular, tá? Já substituídas as informações que o problema passou para a gente. E com isso então adotamos uma base de cálculo aqui na alimentação, eu comentei que adotaríamos de 100 mol, e vejam que multiplicando essa composição pela base de cálculo, nós temos a quantidade em mols de cada componente na corrente A que está sendo alimentado entrando na coluna a uma dada situação, a um dado instante de tempo, né? Não está colocado em vazão, está apenas como quantidade que entra na coluna. Tá? Então multipliquei aqui, temos aqui todas as informações da corrente A para cada componente. E com isso, né, substituindo nos balanços, temos essas quantidades representando os termos independentes. Tá? Então aqui só a matriz dos coeficientes, já colocada aqui então daquele sistema que nós vimos lá no slide, tá? Quando nós construímos as equações de balanço de massa por componente para os 4 componentes. E temos aqui já então a matriz dos coeficientes e os termos independentes. Podemos então buscar resolver o nosso sistema 4x4. Bom, mas antes, né, só para a gente ter certeza que esse sistema possui solução, que eu escrevi certo todos os balanços por componentes e que eu não tenho nenhuma equação linearmente dependente, então vou usar aqui o comando matriz.determ para calcular o determinante da matriz dos coeficientes e verificar que, apesar de ele ser um valor bem baixo, ele é diferente de zero. E se é diferente de zero, possui solução. Tá? Então, para a gente resolver, selecionamos o intervalo de células que queremos apresentar nossa solução, F2 para entrar no modo de edição, igual para inserir a nossa fórmula da operação matricial, e o comando matriz.mult, no qual o primeiro termo é a matriz inversa dos coeficientes, com o comando matriz.inverso, seleciono a minha matriz, ponto e vírgula, para separar da segunda matriz do produto, que é a matriz dos termos independentes. E para retornar minha resposta, seguro Ctrl Shift Enter em mais de uma célula. Bom, então vejam aqui que eu já deixei linkado também a planilha para ela puxar esses valores que eu encontrei aqui nos resultados e multiplicar pelas composições, pelas frações que nós temos aqui. E com isso ele já calcula automaticamente aqui quanto eu tenho de cada componente em cada corrente, na corrente D, na corrente E, na corrente F, na corrente G. E ao final a gente soma para ver se fecha, né, se bate com a quantidade da vazão total, só para fazer a conferência. Aqui nós conferimos que a soma das frações é igual a 1, né, a soma das composições é 100%, e aqui nós conferimos se a soma das vazões dos componentes individuais dá a vazão total dessa corrente. Tá? Bom, e podemos conferir aqui também se o nosso balanço global sobre essa primeira fronteira, né, global também que a gente realizou o balanço fecha. Então, se eu somar aqui, eu vejo que os valores que eu encontrei são iguais a 100. Então, entra 100, no total sai 100. Então, o balanço fecha também. Beleza? Bom, aqui mais abaixo as correntes B e C. Né? Como que eu posso calcular minhas correntes B e C agora passando para uma outra fronteira, né, utilizando outro sistema aqui? Já determinei as correntes de saída, falta determinar as correntes intermediárias. Então B, fazendo um balanço aqui nessa segunda coluna aqui em cima, então o balanço global para B vai ser B igual a D mais E, e assim acho a minha corrente em B. E a minha corrente C, no balanço na terceira coluna aqui abaixo, C igual a F mais G. Então somos F, somos G, encontro a vazão da minha corrente C, a quantidade que entra da minha corrente C. Então isso nós encontramos aqui a partir do balanço nas colunas mais à frente, certo? Falta determinar agora as frações da corrente B e as frações da corrente C, tá? Para a gente fechar aqui o nosso problema. Então vamos lá. Fazendo o balanço por componentes, assim como a gente fez para o balanço global, eu posso calcular quanto eu tenho de cada componente entrando em B, já que eu não tenho reação química. Então basta eu somar o que sai do componente em D com o que sai do componente em E. Tá? No caso aqui para o chileno, então eu somo tudo que sai dele, é igual a tudo que entrou dele nessa coluna mais em cima. E vou replicar meu cálculo aqui para os demais componentes e verificar que o balanço global, né, a quantidade total, fecha também. A soma individual é igual à soma total.
A fração, né, vamos lembrar, é a razão entre a vazão do componente pela vazão total. E eu vou deixar travado para poder a célula apertando F4 para conseguir fazer o cálculo também aqui arrastando a minha célula da fração. E vejam que calculo a fração dos demais componentes, onde dessa forma ele arrasta só a célula da quantidade do componente, mantém constante a célula da quantidade total, porque eu travei a célula, né, nós apertamos F4 e ela fica com esse cifrão indicando que eu posso arrastar e ela não se altera. E a soma das frações igual a 100%. Beleza? Então temos ali as frações dos componentes na corrente B. Bem? Opa, deixa eu colocar aqui e arrastar para a gente colocar nosso resultado aqui também. A soma dessas frações é igual a 1, tá certo? Na corrente C a mesma coisa, eu faço o balanço agora, mas na fronteira aqui nessa coluna abaixo, tá? Não tem reação química, não tem acúmulo, então o que entra de chileno é igual ao que sai em F mais o que sai em G. E dessa forma calculo as quantidades de cada componente na corrente C, beleza? Da mesma forma, agora confiro que a soma total dos componentes individuais bate com a vazão total, então o cálculo aparentemente está certo. E divido aqui então a quantidade do componente pela quantidade total para achar a composição. Vou travar a célula da vazão total, quantidade total, para replicar o cálculo aqui arrastando a célula, o cantinho, né, a alça de replicação que nós chamamos no canto inferior da célula para baixo, tá? E confiro aqui que a soma das composições também dá 100%. E em fração, tá? Posso representar aqui e somar, para ver que a soma das frações é igual a 1. Tá? Então vejam aqui que utilizando o Excel, linkando todas as células, temos aqui todos os resultados calculados para a nossa base de cálculo. Tá? Então está pronto aqui o nosso balanço. E vejam que no Excel é simples. Como eu tenho, né, a possibilidade de linkar todas as minhas células para qualquer base de cálculo que eu colocar aqui, a planilha ela automaticamente já recalcula, refaz todos os meus cálculos com esse novo valor. Tá? E vejam que meu balanço continua fechando, tá? Ele recalcula as correntes todas de saída, a corrente B, a corrente C, tá certo? Então eu posso variar e verificar aqui como os meus resultados variam de acordo com a base de cálculo. Se eu reduzo a base de cálculo, eu reduzo a saída. Se eu aumento as quantidades que saem, tá? De forma proporcional. Então, com isso, eu posso conferir as respostas e os resultados do problema para qualquer base de cálculo. Bem? Então, normalmente é assim que eu corrijo as atividades de vocês, com uma planilha que tem aqui já todos os cálculos realizados, onde eu só altero a base de cálculo e ele confere todos os outros valores. Beleza? Mas vimos aqui o importante desse problema: aplicar o método matricial para resolver um sistema de ordem mais alta de forma prática e simples, tá? Então, isso é muito útil. Futuramente aí nós estaremos trabalhando mais com Excel nas próximas aulas e vocês podem também estar utilizando, realizando algumas atividades no Excel a partir das próximas aulas, conforme a gente for trabalhando e avançando aqui na disciplina, tá bem? Agora, eu vou deixar aqui como atividade da aula 7 para vocês, tá? Que vocês resolvam os exemplos 1 e 2 da aula, adotando como base de cálculo das quantidades envolvidas em cada problema os 3 últimos dígitos do RA de cada um, tá bem? Então, assim como a gente fez nas outras atividades, lá no exemplo 1 vamos utilizar a quantidade do ácido que foi adicionado, lá os 200 kg vão substituir pelo valor de vocês, e a quantidade que alimenta a primeira coluna e que entra na primeira coluna de destilação ali no exemplo 2, também como os 3 últimos dígitos do RA de vocês, tá? Então vocês podem fazer no Excel, eu vou deixar disponível no Moodle para vocês uma planilha do Excel já pré-formatada com os campos e os fluxogramas, como eu mostrei na aula, para que vocês podem utilizar e resolver para praticar o método de resolução, tá bem? Então vai estar lá só a formatação da planilha, vocês vão ter que ir inserindo os valores e resolvendo como a gente fez aqui, tá? Também para praticar e aprender um pouquinho sobre o Excel, tá? Quem tem dificuldade no Excel pode estar acompanhando também as aulas do curso de Excel que eu deixo disponível em uma playlist do canal no YouTube também, tá bom?
E quem quiser também praticar e verificar, pode fazer manualmente, pode fazer, né, na mão, escrevendo certinho todos os cálculos no papel, colocando as anotações, as interpretações do problema. Também pode entregar de forma manual, sem ser no Excel também. Legal? Bom, pessoal, então aqui estão as principais referências da aula, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.